Bom dia a todos. São exatamente 6 horas e a gente vai dar início à reunião semanal, agora chamada de Journal Club do Hospital Moriá, de Via Biliar e Pancreática, do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia e Ecoendoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E hoje a gente tem um tema que é um tema extremamente interessante, que se trata a respeito de um trabalho de segmento, um estudo de segmento prospectivo e multicêntrico das neoplasias intraductais papilares mucinosas do tipo 2, ou seja, aquelas que acometem o ducto secundário. No início, quando a gente não tinha uma avaliação pormenorizada da história natural, e hoje, apesar da gente ainda não conhecer a história natural, a gente já percebeu que essas lesões elas têm uma baixa chance de carcinogênese, ou seja, de virar ou de se tornar maligna. Então, esse trabalho ele coloca no papel essa assertiva de que não é tão frequente assim como nós imaginávamos esses pacientes terem esse tipo de comportamento, ou seja, você tem um IPMN do tipo ducto secundário e a gente tinha um medo muito grande de que essa lesão pudesse se tornar câncer com muita facilidade. A gente percebeu que isso não é a verdade, mas a gente percebeu do ponto de vista observacional, afinal de contas, a medicina é uma ciência observacional, mas a gente percebe que isso não acontece com tanta frequência. E esse trabalho é um trabalho extremamente interessante que nos mostra exatamente isso. Então, há muito tempo, quando eu oriento meus pacientes, eu falo que realmente a chance de você ter um tumor de branch duct e que se esse paciente, apesar de poder ter alguns sinais ou estigmas de preocupação, a chance é realmente baixa. Eu dizia até que era menor do que 5%, 4%. Enquanto muitos trabalhos mostram que isso não é verdade, mas é aquilo que a gente sempre diz e discute aqui. Os trabalhos têm vários vieses de metodologia. Então, esse trabalho vai responder um pouco essa pergunta e eu acho que vai ser uma discussão extremamente interessante em relação a esse dilema, né? Porque hoje você ter uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera é um dos maiores dilemas que a gente tem, né, em relação à pancreatologia. Então o Diego vai apresentar esse trabalho. Diego, fique à vontade para que depois a gente possa discutir. Bom dia a todos. Obrigado, professor. Então, como o professor Celso falou, um trabalho que foi publicado no Japão no ano de 2024, né? Opa. É, desde o primeiro relato do adenocarcinoma ductal pancreático de forma concomitante à neoplasia mucinosa papilar intraductal no pâncreas, o IPMN ele foi reconhecido como um fator de risco para o desenvolvimento de um adenocarcinoma ductal pancreático concomitante naquele mesmo pâncreas, com a incidência anual variando de 0,4 até 1,1%. Então, diante desse dado da literatura, durante a vigilância do IPMN, a gente tem que ter especial atenção aos dois tipos diferentes de carcinogênese, que a gente pode denominar como uma carcinogênese dupla, que inclui a progressão do IPMN para o carcinoma propriamente dito e o desenvolvimento de um adenocarcinoma ductal pancreático distinto do IPMN concomitante. Então, os IPMNs com o adenocarcinoma ductal pancreático concomitante, eles são frequentemente do tipo ramo ducto ou secundário de progressão lenta, enquanto o adenocarcinoma concomitante, ele ocorre de forma repentina e é frequentemente diagnosticado já no estágio irressecável, mesmo e apesar da vigilância, né, regular. Então, diante disso, a gente conclui já que é necessário um protocolo que seja confiável para detectar de forma precoce o adenocarcinoma ductal pancreático concomitante durante a vigilância de uma condição de IPMN de ducto ramo.
E os estudos existentes, eles investigaram a história natural dessa condição, né, de IPMN de ducto secundário de forma retrospectiva. E a maioria com modalidades que incluíram o diagnóstico e o intervalo de vigilância variáveis de um estudo para o outro, até mesmo de pacientes, e todos realizados até então no Japão. Então, assim, não foi descrito e claramente descrito um protocolo para essa vigilância. Então, o estudo em questão aqui, ele trata-se de um estudo de vigilância prospectivo que foi conduzido pela Sociedade Japonesa de Pâncreas para esclarecer a incidência real do adenocarcinoma ductal pancreático concomitante e para validar a adequação de um protocolo de vigilância usando um intervalo padrão aí de a cada 6 meses, né, dessa vigilância, em termos de detecção precoce do adenocarcinoma ductal pancreático concomitante diante de um IPMN de ducto secundário. Então, como é que isso foi feito? O protocolo de vigilância, né? Então, os pacientes eles foram registrados no estudo num período entre agosto de 2012 e julho de 2014. E essa vigilância, como já foi dito, ela foi realizada a cada 6 meses, sendo que foi feita por um período total de 5 anos, a partir da data de registro do paciente. Já na data, no momento de registro, foram dosados hemoglobina glicosilada, o CEA e o CA 19,9, e isso também foi feito a cada 6 meses. E foi estabelecido o estudo da lesão, o estudo de maneira radiológica. Então, o tamanho da lesão cística, o tamanho do ducto pancreático principal, eles foram medidos usando a colangiorressonância. E o tamanho do ducto mural, ele foi definido usando o diâmetro máximo, né? Uma vez que ele foi avaliado não só por colangio-ressonância, mas também pode ter sido avaliado por tomografia de multidetecção, digamos assim. E a altura foi avaliada usando a ecoendoscopia. Então, aqui é um fluxograma que resume o protocolo de vigilância. Então, durante o trabalho não ficou bem claro se no momento de registro o paciente foi submetido a esses três métodos de imagem, tomografia, colangio-ressonância e ecoendoscopia. O fato é que a cada 6 meses o método de imagem de vigilância foi alternado tomografia com colangio-ressonância e ecoendoscopia. E assim se seguiu por um período de 5 anos. O diagnóstico, né? Como é que foi estabelecido o diagnóstico dessa condição? Então, o diagnóstico da neoplasia cística mucinosa papilar intraductal de um ducto ramificado, ducto ramo, foi definido como uma lesão cística de 10 milímetros que tivesse a comunicação com o ducto pancreático, isso baseado na colangiorressonância. Uma vez que essa comunicação não fosse clara na colangiorressonância, aí sim os achados endoscópicos abaixo, eles poderiam ser aceitos como o diagnóstico também. Então, quais eram esses achados endoscópicos? Era a presença de um orifício da papila duodenal dilatado, uma vez que havia a hipersecreção de mucina, uma comunicação entre a lesão cística e o ducto pancreático principal e a mucina identificada na pancreatografia. Os critérios de inclusão para esse estudo, eles basicamente tinham que preencher aquele diagnóstico que eu acabei de falar, e uma vez preenchido, todos os pacientes foram inclusos no estudo, independente da idade, é, uma vez que esses pacientes poderiam se tornar candidatos à cirurgia se assim fosse necessário. Nos casos que havia um IPMN do ramo multifocal, a maior lesão cística era definida como a lesão primária e as outras eram consideradas como secundárias. Então, dito isso, a gente vai passar a excluir os pacientes de acordo com os critérios, né? Então, o paciente era excluído se
não havia nenhuma comunicação de forma definitiva entre a lesão cística e o ducto pancreático, o diâmetro do ducto fosse maior do que 10 milímetros, então isso para se excluir o IPMN de ducto principal ou do tipo misto. Se uma adenocarcinoma ductal pancreático concomitante já naquele momento do registro do paciente fosse detectado, esse paciente era excluído. Então, e condições outras relacionadas ao método de imagem que se que era utilizado para confirmar o diagnóstico. Então, seja ele ecoendoscopia, tomografia, colangio-ressonância e questões legais de preenchimento do termo de consentimento. E uma vez que os investigadores tivessem julgado que aquele paciente era inapto para o estudo. Isso para mim não ficou muito claro que condições eram essas que tornavam esses pacientes inaptos. Então, partindo para o diagnóstico patológico, né, da neoplasia mucinosa papilar intraductal. Então, ela foi classificada de acordo com a OMS em 2010, né, os critérios, com a displasia de baixo grau, de grau intermediário, de alto grau, e o IPMN associado ao carcinoma invasivo. Isso no momento do registro, né? E no momento da avaliação final, a displasia de grau intermediário, ela foi inclusa ou puxada, digamos assim, para a displasia de baixo grau, de acordo já com a atualização da OMS de 2019. E uma vez que a displasia de alto grau é considerado como carcinoma in situ, então a displasia de alto e carcinoma invasivo foram considerados como carcinoma, entre aspas, indicando lesão clinicamente significativa. Com relação ao diagnóstico patológico do adenocarcinoma ductal pancreático, então ele foi feito de acordo com as regras gerais para o estudo do câncer pancreático, né, da sociedade, e a discriminação entre o adenocarcinoma ductal concomitante de um IPMN com um carcinoma invasivo foi feita de acordo com o relatório anterior, principalmente em relação à relação topológica e a transição histológica entre IPMN e o componente invasivo. Então, a análise evolutiva, né? Os desfechos que foram buscados nesse estudo, então, primários, foi a taxa de progressão do IPMN, né, do ramo, digamos assim, e a incidência dessa progressão para uma displasia de alto grau ou carcinoma invasivo, e a incidência do adenocarcinoma ductal pancreático concomitante. Como desfecho secundário, os fatores que prevêem a progressão daquela condição de IPMN para uma displasia de alto grau e o desenvolvimento desse adenocarcinoma concomitante. Com relação à população de estudo, foram recrutados, após registro, 2.185 pacientes de 74 instituições japonesas. Então, uma quantidade grande de instituições e apenas instituições japonesas. Perdão. 67 pacientes, eles foram considerados inelegíveis, aquilo que eu citei anteriormente, com base nos critérios de exclusão, e outros 14 pacientes, eles pareciam altamente suspeitos para a presença de uma malignidade de frente ao IPMN, sobretudo considerando-se um nódulo mural maior do que 10 milímetros, ou em outros órgãos que também foram excluídos. Em outros órgãos altamente suspeitos para a presença de uma malignidade. Diante disso, ficaram, né, 2.104 pacientes que foram pesquisados como a principal população de estudo, e o período mediano dessa vigilância foi de 5,1 ano, com a variação mínima aí de 0,3 até esse número maior. Então, essa tabela é a primeira tabela que o estudo traz, e aqui eu destaco que houve uma predominância do sexo feminino, sendo que 47% foi do sexo masculino, uma idade média aí, 69 anos, perdão.
um IPMN com um tamanho do cisto, né, de 20 milímetros, aí, o tamanho médio, e o diâmetro do ducto pancreático principal em torno de 2,3 milímetros. É, a presença de nódulo mural em 9,3% da população de estudo, sendo que o tamanho do nódulo mural, na sua maioria, foi em torno de 2 milímetros. A localização do IPMN, uma localização proximal em 52% dos casos, e uma predominância em 56% dos casos de um cisto único. A minoria dos pacientes, 6%, tinham sintomas e um percentual relevante de pacientes fumantes com história de fumo, 28%, e de consumo de álcool, 38%. Aqui em verde, né, um dado relevante, que 74% da população estudada, ou seja, 1.570, completaram o segmento de 5 anos. Porém, ele faz a ressalva de que esse 74% completaram, mas nem todo esse percentual completou da forma preconizada, de acordo com aquele fluxograma lá atrás que eu mostrei. E a mortalidade ao final desse segmento de 5 anos de toda a população estudada, de 2.104 pacientes, foi de 2,9%, sendo que a mortalidade pela doença específica foi de apenas 0,7%. Então, os resultados, né, da vigilância, o número global aqui da população estudada, e aqui ele abre o fluxograma com dois braços, digamos assim, e o percentual que tiveram progressão da lesão primária. Então aqui eu vou. Alô? Oi, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Acho que fechou aqui. É, você que, sem querer, deve ter Pronto, fechado. perdão. Então, continuando aqui. Não sei o que que houve aqui. Só um minuto. Não estou conseguindo passar. Eu vou Agora aqui. apareceu, ó. Então, continuando, eu vou abrir um parêntese nesse ponto aqui do fluxograma para mostrar o que é que foi considerado progressão da lesão primária. Então, foram esses dados, né? Uma lesão cística, é, ela foi determinada, uma lesão cística primária, ela foi considerada como que houve progressão a partir do momento que o tamanho do cisto aumentou para mais de 10 milímetros, a medida do ducto pancreático aumentou em mais de 2 milímetros, um novo nódulo mural de mais de 2 milímetros ou mais apareceu, e o tamanho do nódulo mural aumentou em 2 milímetros. E aqui algumas ressalvas de que, ao longo desse processo, a indicação operatória durante a vigilância foi determinada de acordo com o guideline, né, o Consenso Internacional de PMN de 2012, e a cirurgia foi realizada mesmo que o paciente não tenha tido a progressão de PMN, alguns pacientes foram submetidos à cirurgia devido à preferência do próprio paciente ou o desenvolvimento de novas lesões, incluindo o adenocarcinoma ductal pancreático concomitante. Então, eu volto aqui no fluxograma e, a partir de 2.104 pacientes estudados, houve progressão da lesão primária em 16%. Desses 16%, ou seja, 348, a maioria, 328, não tiveram outras lesões, e uma minoria, 20, tiveram o aparecimento de novas lesões. Desses 20, 12 foram submetidos à ressecção. E aqui a gente pode até discutir depois os achados, né, das peças operatórias. E os pacientes que não foram submetidos à ressecção, um total de 8, então 50% não foram submetidos à ressecção porque já tinham lesão irressecável. Isso é um dado que eu achei relevante. No outro braço do fluxograma, então, pacientes que não tiveram progressão da lesão primária, que foi a maioria, né, 83%, desses 83, a maioria também não tiveram desenvolvimento de novas lesões, e 66 pacientes
tiveram o desenvolvimento de novas lesões. E, novamente, um percentual relevante aqui de 48 pacientes que não foram submetidos à ressecção, 9 já tinham lesões irressecáveis. Lesões irressecáveis de adenocarcinoma ductal pancreático concomitante. Essa tabela mostra que dos pacientes que tiveram, que foram submetidos, né, perdão, os pacientes que foram identificados com adenocarcinoma ductal pancreático concomitante, 65% foram submetidos à ressecção. Então, para ilustrar tudo isso, o próprio trabalho traz esse caso, né, ilustrado. Então, um paciente do sexo masculino de 55 anos, em determinado momento, ele é identificado, diagnosticado com IPMN de ducto secundário, que é representado na imagem. Você veja que isso daqui é a imagem da cabeça pancreática. No corpo pancreático, na tomografia, a gente não vê nenhuma lesão. 5 anos depois, já no final, né, do segmento, identifica-se aquela mesma lesão na cabeça do pâncreas um pouco maior, sem suspeita de malignidade. E também no mesmo período, no mesmo exame, identifica-se no corpo pancreático uma massa irregular de baixa densidade. Então, esse paciente foi submetido a uma duodenopancreatectomia para remoção das duas lesões. E as lâminas, né, de histologia identificaram que na cabeça do pâncreas, a histologia mostrou uma displasia de baixo grau. E no corpo do pâncreas, aquela lesão que lá no começo não existia, e no final do segmento apareceu, foi concluída como um adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado, com um T1 e um estágio 1A. Então, essa outra tabela de resultado, ele mostra que não há uma relação da localização entre o IPMN ducto secundário e o adenocarcinoma ductal pancreático concomitante. Então, não dá para a gente fazer um paralelo, muito menos um paralelo seguro. Então, de forma resumida, né, a discussão, esse é o primeiro estudo que ele conduz uma vigilância prospectiva de IPMN de ducto secundário usando grandes cortes multicêntricas que demonstra o risco de uma carcinogene dupla durante um período de vigilância em torno de 5 anos. E aí, ele mostrou que para a progressão para um IPMN com a displasia de alto grau foi em torno de 1,9 e o desenvolvimento de um adenocarcinoma ductal pancreático concomitante distinto desse IPMN de ducto secundário foi em torno de 2,1%. Diante disso, na própria discussão, ele fala que todos os pacientes com essa condição de IPMN relatado no presente estudo, eles devem ser considerados como um fator de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma ductal pancreático, uma vez que não há um fator confiável que previu o desenvolvimento do adenocarcinoma durante a vigilância. Apesar de que a idade do paciente, uma idade mais avançada, e o sexo masculino tivesse uma contribuição significativa para você predizer e confirmar até o desenvolvimento do adenocarcinoma. Não houve uma tendência, como eu já falei, da localização do tumor para que fosse prever esse desenvolvimento do adenocarcinoma e que a vigilância a longo prazo é necessária, visto que a ocorrência do adenocarcinoma ductal pancreático concomitante pode ocorrer apesar de que seja um IPMN ducto secundário pequeno. Ou então, o protocolo de vigilância atual e que foi realizado no estudo, ele é insatisfatório para a gente detectar de forma precoce o adenocarcinoma. E alguns autores defendem a utilidade da ecoendoscopia na detecção do adenocarcinoma no estágio inicial. Então, e a ressalva, né, que é feita com o método ecoendoscópico é que ele é
ele é examinador dependente. E não é possível, por vários motivos, assegurar a mesma qualidade do exame em todas as instituições. E o mecanismo, né, de desenvolvimento dessa carcinogênese ainda permanece obscuro. Então, o estudo ele traz diversas limitações. A primeira que foi um estudo exclusivamente japonês, e eu destaquei aqui as que eu considerei principal. Então, 49%, quase metade dos pacientes, não conseguiram concluir o protocolo preconizado de vigilância. E o 74 que não abandonaram, né? E desses 74, eu não tenho o dado específico desses 74 que concluíram o segmento, quantos seguiram de forma adequada e preconizada. Então, a vigilância foi encerrada após 5 anos. Então, não é um número considerado seguro para você estabelecer um protocolo de vigilância superior ao atual. E não foi analisado o custo desses protocolos, né? E a maioria dos IPMNs do secundário, no estudo atual, eles não foram confirmados patologicamente e várias doenças foram diagnosticadas de forma incorretas nos casos ressecados, que é aquela especificação, digamos assim, aquele detalhamento de um dos primeiros fluxogramas que eu mostrei. Então, o estudo conclui que é um estudo prospectivo atual que confirma a carcinogênese dupla, incluindo o risco de progressão do IPMN para uma displasia de alto grau, bem como o adenocarcinoma ductal pancreático concomitante, durante a vigilância do IPMN de ducto secundária, embora o estabelecimento de um protocolo de vigilância confiável e marcadores preditivos, sobretudo no foco desse adenocarcinoma concomitante, seja um desafio. Obrigado. Muito obrigado, Diego, por sua brilhante apresentação. Acho que a sua apresentação realmente é, dirimiu várias dúvidas, né? Eu aconselho a todos a lerem este estudo, que é um estudo japonês, de uma seriedade muito grande e que mostra exatamente aquilo que quem tá acostumado a lidar com lesões císticas pancreáticas no consultório sabe que realmente, entre aspas, é exatamente isso aí que acontece. E uma coisa que chama bastante atenção é que esse estudo mostra que o risco. Uma coisa tem que ficar bem clara: vocês sabem que existem duas formas de desenvolvimento de câncer. Uma é na própria lesão, ou seja, o próprio IPMN desenvolve ou evolui, entre aspas, para o câncer, né? Ou seja, é como eu sou muito adepto daquilo que o Fila diz, que não importa o tamanho da lesão, que é o que eu vejo na minha prática clínica diária. Se esse paciente pode já, normalmente essa lesão já ela é maligna, entendeu? Isso é um ponto importante. Ou o adenocarcinoma ductal cresce num outro posicionamento, ou seja, numa outra porção da glândula, que é o chamado concomitante, né? Ou seja, concomitância de lesão, ou seja, um adenocarcinoma em um lado e outro no outro. Eu acho interessante também ver, eu queria que você mostrasse aquele fluxograma que mostra o que aconteceu com todos os pacientes, que eu acho que é extremamente importante, e vocês veem que no grupo aqui da esquerda, né, na lesão primária, na progressão da lesão primária, vocês vão ver que lá embaixo ó, tem 2 casos de neoplasia cística serosa. Então, de todo esse grupo, eles ainda não conseguem fazer o diagnóstico através dos exames de imagem. Parece pouco isso, gente, mas não é pouco nessa população. Ou seja, a gente aqui, por exemplo, foram, entre aspas, operados 2 pacientes de forma desnecessária, ou seja, em torno de 2%. Apesar, como vocês podem ver, esse segmento, que é uma proposta desse trabalho, a forma de segmento, realmente pode falhar. E naqueles que foram ressecados por causa de uma outra lesão, né, vocês vão ver que aqui do outro lado também já tem um caso de neoplasia cística serosa, mostrando que realmente existe uma falha ainda.
né? É óbvio que a gente não vai conseguir chegar aos 100%, isso é uma situação óbvia, mas esse esquema de vigilância é um esquema de vigilância que é realmente melhor do que aquele proposto pelos guidelines, principalmente pelo guideline de 2012, porque ele é um tanto quanto diferente. E isso tem que ficar claro. Então, esse trabalho mostra que realmente a gente tem que ter uma visão diferente daquela que a gente tinha até bem pouco tempo. Inúmeros trabalhos americanos, por exemplo, mostram que a taxa, ou europeus, mostram que a taxa de adenocarcinoma derivado do IPMN, tem trabalhos que mostram que estava em torno de 35%, 40%. E aqui vocês puderam perceber que numa coorte bem controlada, multicêntrica, a chance disso acontecer, né, como foi no último slide, pode pôr lá, é de 1,9%. Então eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Ou seja, ó, volta antes. Mais um. Esse aí, olha aí. A progressão para o IPMN para uma displasia de alto grau, ou seja, um câncer in situ, é de praticamente 2%. E o desenvolvimento do câncer de pâncreas distinto é também de 2%. E essas progressões, gente, não são cumulativas, porque aí vem aquele critério, né, do fila, né? Ou seja, realmente, se a lesão cística é um câncer, ela é um câncer desde que ela aparece. Então ela vai ser apenas o crescimento desse adenocarcinoma ou qualquer outro tipo de tumor que seja. Então esse é um trabalho que remete exatamente isso, que a progressão para o IPMN, para uma displasia de alto grau, ou seja, um carcinoma in situ ou um carcinoma invasivo, é simplesmente de 2%. Mas o grande problema é, será que a gente vai continuar fazendo o diagnóstico desse, ou tentando fazer o diagnóstico único e exclusivamente com os exames de imagem? E é isso que a gente sempre discute aqui, né? Que se você fizer uma biópsia bem feita, você consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Então eu queria abrir a discussão aí para todos aí. Quem quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Se o Fila quiser fazer algum comentário, acho que seria interessante em relação a isso. O Humberto já abriu a câmera também, então, por favor, fiquem bem à vontade. Ah, Bom dia a todos para gente discutir. quer falar, Fila? Bom dia a todos. Oi. Ah, Quer falar? eu acho que basicamente o Celso falou o que eu penso, e, de novo, o trabalho foi feito sem biópsia para dizer que lesão estava lá. Então, vocês viram, foi operado neuroendócrino, né? Tinha neuroendócrino e algum cisto. Então, então, esse eu acho que é uma crítica importante, né? Ah, Você vê que eu fui, acho que viu, Fila? Você vê que eu fui mais bonzinho. Eu só falei do cistoadenoma seroso. Eu não falei dos tumores neuroendócrinos. Então, você vê que, puxa vida, como que você desperdiça uma chance, estando em acompanhamento, de ter um diagnóstico preciso a partir do time zero, né? Bom, então vamos lá. Ah, assim, de novo, essa tabela mostrando que nós estamos falando de 2%, eu acho que é isso. 2%, talvez isso chegue mais ou menos, assim, grosseiramente, na experiência que a gente vive no dia a dia, que é, Sim. tem 95% do adenocarcinoma ductal, de novo, ele nasce do ducto, vamos lá, um panim, que já é um câncer, tá certo? Esse daí vai desenvolver um adenocarcinoma ductal clássico. E, vamos lá, 5% tem alguma forma de associação com, com o IPMN, quer dizer, então são duas vias de carcinogênese, uma é o de novo dentro do, dos ductos próprios do pâncreas e outro que pode estar associado ao IPMN. E eu acho que então, assim, esse trabalho está dizendo assim, olha, se tiver algum tipo de IPMN, isso é um sinal de controle. Tá? De uma forma geral, ele não, por conta de 2%, eu imagino que ele não está dizendo, olha, IPMN vai virar câncer. Né? Mas ele é um sinal de que,
e em 2% dos casos o paciente vai ter um adenocarcinoma ductal. Tá? Então, uma condição precursora, é uma condição de vigilância em 2% dos casos. Mas eu acho que a gente acaba vendo é que nessa situação bem escassa, de 2 a 5%, a gente tem um adenocarcinoma associado no IPMN. 95% ductal, de novo, 5% associado a um IPMN. Eu acho que, grosseiramente, é o que a gente vive. O trabalho foi legal, conseguiram seguir 5 anos, bonitinho, mas a nossa experiência já, por que a gente biopsia, é mais ou menos essa. Eu acho que esse para mim, a visão geral do trabalho. Eu acho que esse trabalho também, Fila, chama atenção para um ponto que é interessante, né? Que eles criaram critérios radiológicos para tentar fazer o diagnóstico presuntivo, sempre presuntivo, do IPMN. Então, se você vê lá na metodologia, onde estão aqueles critérios, Diego? Se você vê lá na metodologia, aqueles critérios, eles são critérios que realmente chamam a atenção, ou seja, eles criaram não só critérios radiológicos, mas também criaram critérios de progressão da doença, né? Então acho que isso acho que é esse daqui, acho que é aquele outro ali. Então olha aqui, ó, foi definido como uma lesão cística de 10 milímetros, mas o que eles buscaram mesmo, isso que chamou bastante atenção, é o seguinte: por exemplo, se você tem um orifício dilatado da papila duodenal devido à hipersecreção de mucina, isso é um IPMN tipo 1. Então, acho que isso foi uma grande, na minha concepção, foi uma falha muito grande. E eles buscaram muito evidentemente, a comunicação entre a lesão cística e o ducto pancreático principal. Entretanto, detectar mucina na pancreatografia, realmente eu não entendi bem isso, que eu até queria perguntar. Foi feita uma colangoendoscópica retrógrada com pancreatografia para detectar mucina, ou isso foi feito através da colangiopancreatoressonância, Diego? Tá, tá me ouvindo? Tô. Sim. Não, uma vez que não preencheu na colangio-ressonância, ele considerou esses achados endoscópicos. Tá. Só que é isso que também não ficou claro para mim. Então, Que paciente que foi para colangio-ressonância e depois foi para a parte endoscópica, entendeu? Não. a gente tem que ver que existem alguns vieses nesse trabalho, principalmente nos trabalhos multicêntricos muito estendidos, como é o caso desse trabalho, que cada serviço tem uma forma de documentar, cada serviço tem uma forma de avaliar os casos, e isso traz, às vezes, alguns problemas. E, além de tudo, né, eu acho que é importante também lembrar dos critérios que eles usaram para progressão. Mostra lá os critérios de progressão. Eu acho que esse é um ponto importante também. Né? Por exemplo, a progressão da lesão cística aumentou 10 milímetros. Você vê que é totalmente diverso daquilo que os guidelines falam. Todos os guidelines. Então você vê que isso é uma coisa interessante, pessoal. Os japoneses estão indo para um outro lado. Não é o lado da Europa e o lado americano, que tem aquela coisa estanque, usando aquele tipo de guidelines. Você vê que o tamanho do ducto aumentou 2 milímetros, apareceu um novo, não é o antigo, um novo nódulo mural, e o tamanho do nódulo aumentou 2 milhões. Ou seja, eles estão realmente tentando modificar alguma coisa. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não abro mão da biópsia. Por quê? Eu acho que se você tem uma dúvida radiológica, que é o que a gente percebe nesse trabalho, que muitos pacientes tinham dúvida radiológica, eu acho que vale a pena você lançar mão dessa ferramenta. Você pode ter complicações? Pode, mas eu acho que vale a pena você ter um diagnóstico para que você não tenha nenhuma surpresa.
Desculpa, ele termina o desculpa trabalho. pegar seu horário aí um pouquinho, Fila. Não, não, tá ótimo. Não, mas você vê que ele conclui dizendo que a ecoendoscopia é a saída. Agora, eu queria só relatar que assim, a forma de seguir com radiologia no Japão é uma coisa muito interessante, né? Eu, então eu peguei exatamente esse conceito, eles voltavam lá era radiografia por duplo contraste, e eles tinham visto que eles tinham comido bola num 2C no cólon, eles tinham tido uma lesão de 5 milímetros no estômago, que eles comeram bola, então eles sabem fazer esse acompanhamento. Porém, ele termina dizendo que a ecoendoscopia é que dá esse tipo de resposta. Você vai definir que nódulo mural é esse, né? Exato. Vai dizer, não, é acúmulo de mucina, ou é tecido de granulação, ou não, é uma neoplasia mesmo. Quer dizer, olha a diferença de, especi, de especificidade, né? De capacidade de dizer o que é aquilo, da ecoendoscopia versus a segmento radiológico. Tem uma coisa, só para terminar, aí eu quero que você fale, Humberto. Tem uma coisa que para mim foi muito bom nesse trabalho, depois que eu li o trabalho. Eu, ao invés de usar os critérios agora de Kyoto para fazer a biópsia no momento exato, eu vou usar, eu acho que esses critérios que são menores, ou seja, a mensuração é menor, como por exemplo, aumentar o tamanho da lesão em 10 milímetros, ou seja, o tamanho do ducto pancreático aumenta em 2 milímetros, ou aparecimento de nódulo. Eu vou usar, na verdade, esses parâmetros para biopsiar mais cedo, eu acho, até. Entende? Eu acho que isso é um ponto importante. Claro. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente percebe nesse trabalho. E mais que o tamanho, mudou a morfologia. Eu Exato. acho que É, essa é para mim é a linha, tá? Mas tá exatamente. ótimo. Muito bom. Boa conversa. Humberto, Opa, bom dia a todos aí. Diego, parabéns, você resumiu bem aí o trabalho, né, que é extenso, com muitos parâmetros. A primeira coisa eu tenho que dizer é o seguinte, quer dizer, o japonês é um povo disciplinado, né? Porque 74% completaram de alguma forma, seja o protocolo ou até o final é do louvável, né? segmento, é louvável. Fazendo exame a cada 6 meses, quer dizer, isso não teve custo aí mensurado, mas o japonês é disciplinado. E se é tão disciplinado, o que leva os japoneses a não biopsiarem uma lesão de 20 milímetros, que foi a média dos cistos, né? A gente começa a ficar preocupado aqui com um cisto com 15, se vai biopsiar ou não, dependendo perdão, da localização do cisto, da possibilidade de uma pancreatite na punção ou não. E aí eles começaram com 20 milímetros, né? 20 milímetros, para a gente, pelo menos para mim, eu já estou querendo saber que cisto é esse. Fazer lá a técnica lá do fila da microhistologia, né? Então, assim, 20 milímetros para mim já é um tempo. Outra coisa, eles colocaram, comparando com a Associação Americana de Gastroenterologia, que dá alta com 5 anos de segmento, e eu me pergunto por que eles não continuaram, ou se é que estão continuando a seguir esses pacientes além de 5 anos, para poder comparar com esse guideline americano que dá alta com 5 anos e mostrar, olha, depois de 5 anos, com 5 anos a gente teve essa progressão aí, ó, de 2% na média. E depois de 5 anos? Pô, se eles conseguiram um número grande de serviço, um número grande de pacientes, será que eles estão continuando para ver? E eu gostaria de saber disso, Sim, porque aí. isso que você acabou de falar, Humberto, acaba, realmente esse trabalho acaba com o AGA. Acaba, destrói o AGA. Não, sim, mas até 5 anos já mostrou que tem uma progressão de 2% na média, né, para os dois tipos, né, concomitante ou derivado, vamos dizer assim, do IPMN. Mas para ter uma melhor visão de comparação de atitude, de surveillance, eu gostaria de saber daqui para frente, tá? Primeira coisa. Eu continuo ainda sabendo assim, quando é que eu meto uma agulha, né? Quer dizer, claro, com esses critérios
com sinais de preocupação, sinais de risco, que você já falou, Celso, comparando com os critérios anteriores, né? Do que outro não fala nada também que outro que é mais recente, o guideline não fala nada de punção quando puncionar. Pelo contrário, eles deixam mais de lado. Então, assim, será que o japonês tem algum problema legal maior? Não, porque eles fazem tanta coisa boa, né? Mas chega na hora de algumas respostas a gente não tem. Ou será que eles estão vendo os exames melhor do que o Ocidente, né? Bom, Eu acho bem legal isso que você falou, porque, ao contrário, estômago e cólon, eles abusam da biópsia, né? Então, o que que faz não atuar dessa forma no pâncreas, né? eles Não para sei, colo, realmente não sei. para o tubo digestivo, né, digestório, né, eles fazem ISD com tunelização, ISD, vários tipos de técnicas, etc, etc. Né? Um risco, né? Com risco, você falou aí vamos falar ISD com menos de 20% de risco, não tem. Então, assim, essa é uma pergunta. Então, qual é a frequência de lesões que começam de lesões císticas menores que 20 milímetros, que é a grande maioria, porque quando dá 20 milímetros eu já estou muito preocupado. Não sei vocês. Então, começando com 10 milímetros, que é a grande maioria que a gente vê, qual é a progressão? E a última pergunta que eu quero colocar aqui é o seguinte: existe algum estudo comparativo dos pacientes com o mesmo padrão comparando sexo, idade, raça, tudo, dos que têm IPMN e tiveram de novo, como o Fila bem falou, de novo adenocarcinoma, com aqueles que não tinham IPMN e tiveram adenocarcinoma, tem algum estudo comparativo? A minha pergunta será que essa incidência de 2% é na população geral? Seria numa população geral? E a gente está linkando com o IPMN? O de novo, porque isso é importante, porque a progressão do adenocarcinoma, o trabalho mostrou, a gente sabe que é muito pior o de novo do que o IPMN derivado, do que o adenocarcinoma derivado do IPMN. Então, será que isso não seria uma incidência? Eu estou perguntando, eu não sei, na minha cabeça, a incidência de adenocarcinoma em 2.000 pacientes seria de 2% nessa população aí? É Está linkando. uma boa Não, pergunta. Mas eu não, acho a que, pergunta tá boa. infelizmente, é uma excelente pergunta, mas eu acho que não tem, eu não, pelo menos que eu conheça, não tem nenhum trabalho a respeito disso, né? Não. É. Não. Nesse trabalho aqui, ele fala assim, ó, existe uma condição associada, Exato, só que, isso. que é um marcador de observação para 2%. Ele usou um conceito antigo, né, Fila? É. Não, mas eu acho que assim, melhorou para mim, melhor em relação aos outros guidelines, para Sim, mim. com certeza. Não, com certeza. Agora, eu acho que é mais agora outra coisa, é uma sugestão. Eu acho que o grupo, encabeçado aí pelo Celso, podia escrever uma carta para ele, dizendo assim: olha, o nosso índice de complicação pós-biópsia é menor que 2%, então por que não biopsiar? Não, é verdade. Porque, Eu acho porque que aí caberia mesmo uma discussão, porque, uma porque carta, né? aí porque aí ele começa a dizer assim, olha, eu biopsiei e esses cistos que estavam aqui, ou era um cisto adenoma seroso, ou não tinha displasia nenhuma, segundo eles, né? Ou já começou com in situ, né? É porque, veja bem, É, é muito improvável que nessa coorte tão grande eles não tenham biopsiado alguns pacientes. É muito improvável, né? é. Entende? Eles não podem ter omitido, pelo menos isso é. Mas isso é uma coisa de se pensar também. Marcos, você abriu a Olá, câmera aí, quero saber o que é que você tem para falar. bom dia. Eu estou já dirigindo, mas esse é um assunto muito empolgante, e muito cheio de interrogação, né? A gente tem duas vias aí para chegar ao câncer de pâncreas. Uma dessas vias é o IPMN, né?
e que é uma doença ainda que a gente precisa saber de algumas coisas, e saber de algumas coisas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, eu estou convencido já disso, da patologia, né? Da microhistologia. Então, o que a gente vê é um mundo, é uma quantidade enorme de serviços de imagens, né? De tomografia, de ressonância, e que a gente está depositando nesses serviços, nesses exames, uma decisão para o paciente, sem ter uma possibilidade de ter uma decisão mais definitiva, mais consistente, que é a patologia, que é a patologia. Então, essa semana mesmo eu tive dois casos que mostra muito bem a importância da patologia com a ecoendoscopia. E a gente precisa associar as duas coisas, né? Eco com a imagem de ressonância. Então, um caso de uma mãe de uma médica com um cisto no corpo menor do que 10 milímetros e que já tinha displasia de baixo grau, né? E se eu não biopsio isso aí? Né? Eu não ia ter um sinalizador de uma vigilância mais de perto. Eu não ia ter, ainda não indiquei cirurgia. Por outro lado, eu tive um outro paciente em que a ressonância fica em dúvida se a lesão na cabeça do pâncreas é um cisto ou não, e aí faz confusão com a lesão sólida. E na ecoendoscopia ficou bem claro que era um cisto na cabeça e um cisto no corpo com o ducto principal dilatado. Ficou bem claro. É porque o doutor Marco está sabendo muito da ecoendoscopia? Eu acredito que não, entendeu? Eu acredito que não. Então, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer biópsia. Os eventos adversos da biópsia é muito pequeno, é muito pequeno. E eu gostei muito da colocação do Humberto. Humberto, você imagine, a disciplina do japonês é bem melhor que a nossa. 74% seguiu, mas veja que só quase 50% é que terminou de maneira adequada a vigilância. Será que a gente pode colocar isso no Brasil? Impossível, impossível, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer mais biópsias, a gente tem que ter mais esse dado para a gente definir a vida do paciente, que é a patologia, mesmo em cistos pequenos. A gente está vendo aí a cada semana que tamanho não é documento. Tem câncer em 10 milímetros de cisto, tem câncer em 3 centímetros também. Então, eu vejo que a gente tem que biopsiar mais. A nossa linha de fazer biópsia, Celso, deve ser cada vez mais colocada na prática, claro, com uma boa competência em fazer ecoendoscopia, uma boa competência de fazer a punção com todos os cuidados. Então, a gente tem que biopsiar mais, porque é uma doença complexa. Nós não vamos fazer uma vigilância igual os japoneses, não vamos fazer, e temos que ter já esse argumento de que não é um cisto por EPMN, é um cisto inflamatório, já é um câncer, tem displasia. Isso a gente consegue com a biópsia, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu queria ouvir o que a. Eu que... Só um Bem rápido, minutinho, então, só um Humberto, minutinho. bem rápido, depois eu vou chamar a Raquel. Tá, só um minutinho. Desculpa, Raquel. Isso me faz pensar, Marcos, você está falando que tamanho não é documento, né? A gente já viu vários Nesse caso, casos. não. A Nesse gente vê, caso, não. tamanho não é documento. Então, me leva a crer cada vez mais que cada cisto de PMN, quando o fila fala, ele já nasce com uma identidade, já nasce com uma progressão ou não definidas, né? E eu acho que a gente não se consegue separar isso, né? Então acaba, não, vamos funcionar com 20 milímetros, vamos funcionar com 15 milímetros, não vamos funcionar, que eu acho que cada cisto é único, já vem com a identidade naquele paciente. A gente não consegue predizer qual cisto que você vai vigiar mais. Se for vigiar a cada 6 meses todos os cistos aí, o custo é enorme. Enorme. Inviável, né? Perfeito. Inviável. E você deixar passar um cisto que vira um adenocarcinoma, vamos dizer assim, que progride, é terrível, né? É terrível. Perfeito. Vamos ouvir, Raquel, você está nos ouvindo? E depois eu queria, para terminar, o Rodrigo, o cirurgião, né? Tem que realmente terminar
depois de toda essa discussão clínica que a gente teve aqui. Bom Raquel, bom dia a dia. todos, bom dia. Eu gostei muito dessa última frase aí do Humberto. Realmente, nós vivemos situações terríveis com os pacientes com um IPMN borderline, vamos dizer, onde você não consegue uma definição pela imagem, você tem muita dúvida e pede uma ecoendoscopia. E vou dizer para você, Celso, eu sempre digo isso, infelizmente, a realidade no Brasil é bem heterogênea. Infelizmente, muitos colegas fazem a ecoendoscopia e não coletam o material. E mesmo a gente colocando, solicito coletar material, claro, porque a gente deixa, essa é uma vontade criteriosa de quem está fazendo o procedimento. Mas, infelizmente, no Brasil é heterogêneo, a gente tem que lutar por isso, porque aí faz a ecoendo, ele simplesmente dá os mesmos resultados que a radiologia já tinha dito, e nós ficamos nessa dúvida eterna e vamos ter que acompanhar esse paciente, repetir ou, eventualmente, até antecipar um procedimento, porque a gente está com muita dúvida. Então, a dificuldade que nós temos nesses pacientes realmente não é algo fácil. A gente tem sorte, às vezes, de identificar um fator que já te leva um caminho, mas muitas vezes você não pode abandonar. Você gostaria de não estar fazendo seguimento, mas não tem como sem ter uma análise histopatológica detalhada para te dar essa segurança. Perfeito, Raquel. Muito obrigado aí por seus comentários. É exatamente isso. Acho que esse é um ponto fundamental mesmo. Realmente, eu acho que as coisas estão indo vagarosamente, né? Eu acho que, por exemplo, esse trabalho já evoluiu numa situação. Em nenhum momento, pelo que eu percebi, se fala na análise do líquido cístico, né? Ou seja, para fazer o diagnóstico. Ou seja, isso aí está realmente morrendo na literatura, né? Não vale a pena você fazer esse tipo. Ainda mais os japoneses, né? Que eles querem realmente o diagnóstico de tecido, ou seja, tecidual, que hoje a gente até consegue avaliar. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental, mostrando que aquilo que a gente fala aqui há muito tempo, que a biópsia para coletar líquido e fazer CEA, CA19,9, amilase e glicose, pouco importa, não vale para absolutamente nada, né? Ou seja, realmente isso não vai te ajudar em muita coisa. Rodrigo, queria saber a sua opinião, depois a gente vai passar para o caso clínico, que também não é menos interessante do que tudo isso que a gente discutiu aí. Bom dia a todos. Obrigado, Ardengue. Acho que o comentário do Humberto é muito interessante, né? Será que esses pacientes não estão na casuística geral, né? Então, assim, a gente viu tão pouco, que é uma coisa que a gente acredita, que é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que uma hora talvez valha mais a pena, e talvez a esteatose pancreática esteja abrindo caminho para isso, para a nossa percepção de começar a pensar no órgão como uma glândula inteira, não como lesões focais, né? Então, assim, por que um paciente faz um IPMN? Qual que é o exato fator de risco, né? Tabagismo, a obesidade, a esteatose pancreática. Esse é o mesmo doente que vai ter o câncer de pâncreas. E não necessariamente vai ter o câncer de pâncreas relacionado diretamente no IPMN. Então, de alguma forma, cada vez menos a gente vem na prática fazendo isso. Eu lembro muito de um caso, era uma lesão bem grande, uns 4 centímetros, alguma coisa assim, Ardengue, que você biopsiou e mandou material para o fila, e isso há muitos anos atrás, eu meio ansioso, assim, tal, 4 centímetros, tudo. Aí eu falei com o filho, ele falou, fica tranquilo, pode seguir, isso não vai ser câncer, isso nunca vai ser câncer. O epitélio é muito, muito inocente para isso daí um dia virar, se é que existe um mecanismo de se transformar em um câncer. Mas não deixa de ser um doente que, de alguma forma, talvez tenha uma glândula inteira doente, uma glândula que esteja num ambiente biológico com aumento de risco de formação de lesões císticas do câncer de pâncreas. A gente vê um aumento de incidência muito grande no câncer de pâncreas, a gente vê uma mudança no perfil populacional, a gente vê esses cânceres aparecendo em pessoas cada vez mais jovens. Então, assim,
Hoje, quando eu pego um IPMN numa pessoa mais jovem, eu já olho e falo assim, putz, meu, esse cara, ele é um pâncreas de risco para um adenocarcinoma, não necessariamente só na lesão associada. Então, assim, acho que a gente tem que levar isso em consideração. Com relação à biópsia, com o que eu concordo com vocês, tem que biopsiar. Talvez a filosofia deles seja um pouco assim, bom, se pouco se transforma em câncer, para que eu vou invadir essas lesões? Mas eu acho que seria bem legal, como contraponto nisso, talvez juntando quantas ecoendoscopias temos juntos nesse grupo, né? Mostrar casos em que ela foi definidora de conduta, que é isso que é importante, tanto para o segmento e ficar tranquilo em relação ao que a gente encontrou, quanto para mudar o diagnóstico, mudar a abordagem, entendeu? Esse acho que seria um trabalho bem legal. Assim, todos vocês falam tanto nisso com que eu concordo, de que tem que fazer aquisição tecidual. Talvez a gente poderia montar um trabalho mostrando, olha, como realmente em muitos casos muda a conduta. Perfeito. Não, Obrigado. isso é uma boa ideia, Rodrigo. Realmente eu acho que essa daí é uma ideia importante. Eu já tenho pensado nisso, de selecionar de todos os casos que a gente funciona, né? Eu acho que isso a gente pode fazer aqui do ponto de vista multicêntrico, né? Ou seja, todos os casos que a gente funciona é fazer aqueles que realmente impactaram na mudança de conduta, quer seja ela cirúrgica, quer seja ela expectante. Eu acho que esse é um ponto importante. Bruna, já vou te ouvir. Eu vi o Marcos Vinícius abrindo, levantando a mão. Marcos, você quer falar alguma coisa? E logo em seguida a Bruna fala. Bom, Bruna. O Tá me Marcos abriu o ouvindo? microfone. Tudo bem, Marcos? Não, Bom dia. tudo bom, Celso? É Tu... uma pergunta muito prática, é para o Marco, no Xará. Com esses pacientes com lesão de milímetros, 10 milímetros, ele funciona com que agulha? Marcos, você quer responder? Eu acho que o Marcos tá ocupado, mas é o seguinte, Olá, é que eu estava desligado. Fala, Veja bem, Marcos. a gente trabalha no serviço público e no serviço privado, e no público a gente tem um maior número de punções, porque maior volume. A gente trabalha com dois tipos de agulha. Há para fazer punção para tirar tecido, que é a 22, e é para fazer drenagem de pâncreas, né, de pseudocisto, que é a 19. É muito difícil. Na minha vida, já são mais de 10 anos de eco, eu usei pouquíssimas vezes a 25. Então, a gente tem um padrão também no serviço particular. 22 para punção de aquisição de tecido. Quer drenar, usa 19. Perfeito. Eu digo especificamente nesses de 10 milímetros, nesses pequenos. Você usa qual agulha, Marcos? Nessa de 10 milímetros? Ô, Xará, eu acho o seguinte, que tem menos de 3 centímetros da distância da saída da agulha, não tem vaso na frente, eu coloco a agulha e na maioria das vezes dá certo. Eu não sou bacana, mas na maioria das vezes dá certo. É você ter a sua rotina de punção para evitar eventos adversos e você ter como parceiro o seu paciente, falar ao seu paciente a necessidade de tecido e que existe a possibilidade de sangramento, de infecção, existe, né? E o paciente ser o seu parceiro e dizer, não, doutor, eu concordo, vamos fazer a punção. E que na maioria das vezes, muito, eu não me lembro assim, o que eu tive de punção para ir para a cirurgia, não me lembro, entendeu? De sangramento. É ter a técnica feita com qualidade. Perfeito. Eu perguntei porque eu só uso a 22, eu nunca usei a 25, entendeu? Então, Não, eu acho que você está no caminho certo. Não, perfeito. É uma pergunta bem válida mesmo. Bom, Bruna, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade. E depois da Bruna, Não, a gente vai passar rapidinho, para o caso clínico. é só sobre isso que o doutor Rodrigo falou. Aquele trabalho do Otávio, eu acho que daria para fazer isso. Eu até tinha conversado com ele sobre isso, porque eu acho que é uma possibilidade. Eu já até achei um trabalho sobre isso, que analisou a mudança de conduta, mas não por lesão cística.
talvez naquele trabalho do Otávio poderia ser uma possibilidade de fazer isso prospectivamente. Depois eu posso conversar melhor com o senhor sobre isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode realmente fazer. Se todos aqui que fazem ecoendoscopia estiverem de acordo, a gente pode idealizar esse tipo de trabalho. Bom, nós vamos apresentar agora um caso clínico, é o Marcelo que vai apresentar. Esse caso clínico é um caso clínico que foi feito pelo Dr. João Guilherme. O Dr. João Guilherme se encontra em sala e a gente vai discutir. Então, por favor, Marcelo, pode mostrar. João, se você tiver em algum momento que falar alguma coisa, fique bem à vontade, tá? Eu acho que é um caso extremamente interessante que vale a pena a gente discutir. Tá bem, doutor Celso, tô aqui. Pode Obrigado, falar. professor. Vou apresentar então o caso clínico realizado pelo Dr. João. Tem uma história de uma paciente de 15 anos com um histórico de pancreatite crônica. O paciente tem antecedente de pâncreas de Wilson, fez o teste de GG4 negativo e o teste de cloro no suor normal. O paciente tem um antecedente de episódios prévios de pancreatite aguda com início aos 6 anos de idade. Nessa época, ela teve cerca de 10 crises antes do diagnóstico. Na época, ela realizou uma CPRE com papilotomia e passagem de uma prótese pancreática, que foi retirada 2 meses após esse procedimento. Nesse tempo, a paciente ficou assintomática até o ano passado, até os 15 anos, onde no ano passado ela teve 3 episódios de pancreatite aguda. Então, ela foi encaminhada em serviço externo para realização de nova CPRE, onde foi tentada a passagem de próteses de tamanhos diferentes, sendo a última de 5 frentes por 9 centímetros, porém não estava bem alocada na porção da cauda. Foi tentada a retirada, a remoção, porém a prótese fraturou. E não foi possível retirar a prótese por completo. Foi então passada uma nova prótese de 5 frente por 5 centímetros, com extremidade distal acima do fragmento da prótese. Dos exames laboratoriais, esse paciente tem uma variância importante de amilase e lipase nos exames de segmento. Aqui a imagem da tomografia, que mostra uma dilatação difusa do pancreático principal de até 0,9 centímetros, com conteúdo espesso no seu interior. Vou colocar aqui de novo, colocar uma velocidade um pouco menor para conseguir ver aqui o ducto pancreático principal dilatado e a prótese dentro do seu interior. Essa paciente também realizou a colangio-ressonância, que também mostra dilatação do pancreático principal, com uma dilatação cística na porção distal da cauda de 0,9 centímetros. Deixa eu colocar aqui para rodar. Aqui numa fase T2 da colangio-ressonância. Vou colocar de novo aqui com a dilatação aqui do pancreático principal de forma bem importante. Bom, essa paciente então foi encaminhada para a realização de ecoendoscopia no serviço, que mostra aqui a prótese pancreática e um pâncreas com várias loboralidades, estrias hiperecóicas, já demonstrando uma pancreatite crônica, ducto pancreático bem dilatado, de até 0,7 centímetros nesse estudo, e mostrando também a prótese pancreática, e aqui as duas porções da prótese pancreática demonstrando a prótese fraturada. Aqui também as duas próteses e a prótese fraturada. Bom, aqui o laudo da equinoscopia. Agora abre para discussão, professor. Perfeito. Bom, então vocês perceberam que se trata de uma paciente de 15 anos, que teve vários episódios de pancreatite aguda. Se eu não me engano, com 6 anos ela fez a primeira CPRE, foi colocada muito provavelmente uma prótese, foi feita uma papilotomia. Pressão?
Oi. Tá me escutando? Posso falar? Claro, por favor, fique à vontade. Pois é, professor. Essa paciente ela veio para lá para o serviço, já como você falou, né? Ela teve pancreatite, iniciou os quadros com 6 anos de idade, fez uma, teve diagnóstico depois de quase um ano, tendo crise, indo de médico em médico, era paciente que era atendida em posto de saúde, enfim, demorou para ter o diagnóstico, mas quando teve o diagnóstico de pâncreas de Viso, foi atribuída essa pancreatite, esse pâncreas de Viso, fez uma CPRE com papilotomia dupla do menor da menor e da maior, ficou com prótese por 2 meses, foi retirada essa prótese, desde então ela passou bem, não teve mais nenhuma crise, apenas com controle de dieta e mais nada, né? E a papilotomia que foi feita. Pensaram inicialmente que essa paciente ia ter uma fibrose cística, mas ela também, além de ter os testes laboratoriais negativos, ela não tem nenhum outro comemorativo da doença, não tem nenhum problema pulmonar, nada mais. Foi testada 2 vezes para a IgG4 sérica e também não deu negativo. E ela só não tem o teste para pancreatite familiar genética, mas o caso que eu ia até para trazer foi porque ela teve de novo a crise de pancreatite, foi de novo para a CPRE. Nessa segunda CPRE, o colega tentou passar outra prótese pancreática, sendo que ele colocou dentro, não sei se o Marcelo mostrou o laudo, mas inicialmente tentou passar uma prótese de 5 centímetros, sendo que pela descrição ele queria que ficasse até a cauda a prótese não ficou, trocou por uma de 7, que também não chegou na cauda, colocou uma de 9, sendo que a de 9 não progredia. Tentou remover de novo para passar de novo a de 7, aí a prótese fragmentou, ficou um pedacinho na transição do corpo para a cauda. E agora, ela, no mesmo momento, passou uma segunda prótese. Essa paciente está há 3 meses com essa prótese a mais e o fragmento. Com essa prótese e o fragmento, né? E eu tô com essa dúvida com relação justamente ao que fazer, porque o que eu pensei inicialmente foi, como já tem um ducto dilatado, de entrar com um spyglass e pescar. Mas ela tem um detalhe, que toda vez que ela faz a CPRE, ela tem uma pancreatite. Depois ela passa 2, 3 dias com pancreatite. Ou seja, ela tem muita glândula viável ainda funciona bem o pâncreas dela. E tanto é que ela não tem pancreatite, não tem nenhum sinal de insuficiência exócrina nem endócrina do pâncreas. Aí eu Perfeito. queria saber de você, discutir o caso. Vamos lá. Pessoal, o que é que vocês pensam? Raquel, quer falar alguma coisa? Fique bem à vontade. Acho que vale a pena em relação ao Certo. diagnóstico, o que fazer, o que é que você faria, qual a sua ideia? Eu fiquei com bastante dúvida em relação a como é que estava, até acho que o João pode dizer melhor para a gente, como é que estava esse ducto pancreático antes dessa segunda realização de colocação de prótese. Havia uma estenose, havia rolhas proteicas, qual era a alteração? Por que foi proposto a colocação de prótese? Por causa de uma estenose? Foi por isso? Doutora Raquel, eu não consegui contato com a médica que fez a segunda CPRE no meio do ano passado. Pelo que eu entendi, ela só fez a prótese porque ela refez a papilotomia da menor. Só por isso, porque na descrição da CPRE e nem na imagem não tem nenhuma imagem de rolha, nem de cálculo, nem de nada. Era só um ducto dilatado. Certo. Veja, por vezes é realmente útil a prótese, né, no ducto, no dorsal, para facilitar o esvaziamento. Essas informações, para mim, me ajudam. Se ela está tendo um esvaziamento adequado ou não. Eu acho que foi isso que eles observaram, talvez um esvaziamento não tão adequado, mesmo sem ter estenose, talvez tenha cicatrizado aquela primeira papilotomia da menor e feito uma subestenose, foi colocado. Bom, visto que não tem uma estenose pela descrição, eu acho que
essa prótese deve ser tirada e vai ter que retirar o outro fragmento, porque ele vai ficar ali determinando a evolução mais acelerada de uma nova pancreatite. Então, complicado, né? Complicado como fazer isso. Depois que colocou essa prótese, ela não teve mais nada. Não teve mais nada. Ela não teve, há 3 meses sem ter nenhuma crise. E está fazendo controle com amilase urinária, amilase sérica, e também está se mantendo normal, porque flutuava antes, né? Ela fazia uma vez no ano, tinha hora que estava um pouco alto, estava um pouco baixo, mas está Certo. tudo normal. E morfologicamente ela já tem alteração sugestiva de pancreatite crônica pela ecoendo, né? Já tem, está começando. Então, talvez esperaria aí, porque o que a gente faz na pancreatite crônica, quando a gente põe uma prótese, a gente deixa 1 ano a prótese. Se ela não está tendo sinal de dor ou pior, a situação da dilatação, você pode aguardar. Quando ela tiver uma complicação, e vai ter pela própria evolução da doença, faria intervenção. Eu não sei se eu faria agora nova intervenção, não. Agora, a gente sabe que as próteses no ducto pancreático, eles estimulam fibrose e estimulam o aparecimento de estenose. Porém, quando já tem alteração morfológica para a pancreatite crônica, não vai agravar mais. Se já tem essas alterações morfológicas, o dano da glândula já existe. Então, não é a prótese que vai agravar isso daí. Se não tivesse, apesar de você me dizer que ela faz pancreatite com a manipulação, ela já tem uma alteração morfológica. E eu insistiria ainda na investigação de doença genética para ela e investigaria, mesmo ela não tendo manifestação clínica, insuficiência exócrina, porque com a dilatação do vírus, ela deveria estar tendo alguma dificuldade no escoamento, então deve ter alguma manifestação, às vezes, subclínica. Raquel, Isso que eu faria, viu? Não sei se você concorda comigo, mas essa paciente tem que, em primeiro lugar, tomar pancreatina. Eu acho que essa paciente... Eu concordo. Mesmo não tendo manifestação clínica, porque a gente sabe que no início não vai ter mesmo. E ela, às vezes, vai ficar desnutrida. Exatamente. E, inclusive, o uso da enzima, às vezes, faz feedback negativo e até evita uma exacerbação de agudização. Do processo inflamatório também causado pela prótese no ducto. Isso pode ajudar. Isso aí. Exatamente. Boa, Celso. Excelente. Exatamente. Alguém quer mais fazer algum comentário? Humberto? O Marcos Clarencio? Posso, Arden? Claro, Rodrigo, por favor. Eu acho que a Raquel tocou num ponto muito importante e, gente, acho que se houvesse o acesso, acho que vale a pena investigar realmente causas genéticas, pancreatite genética hereditária. Existiam sugestões no passado, né, que talvez o pâncreas de Wisson fosse uma condição associada a alterações genéticas, levando a uma pancreatopatia, pancreatites, por causas genéticas e não per se por uma alteração anatômica. Isso já foi questionado antes, né? Então, acho que sim, acho que é uma paciente muito jovem e tem que se esgotar qualquer outro tipo de causa. E nos pacientes com pâncreas de Wisson, justamente o foco na parte genética mesmo. Então, acho que assim, se houver condições, fazer o teste genético. E aí eu estava pensando, né? Falei, putz, uma paciente super jovem e será que deveria se seguir para uma abordagem cirúrgica? Entendeu? Dessa paciente. Então, assim, com certeza, antes de pensar em qualquer coisa desse tipo, fazer os testes genéticos. Se ainda assim vierem negativos, eu acho que essa paciente pode um dia precisar de um procedimento maior. Dentre as técnicas de abordagem cirúrgica, que vão desde a duodenopancreatectomia ou a ressecção isolada da cabeça do pâncreas, com preservação do adenal, uma das técnicas é a reinserção de papila, tá? Transduodenal. Eu nunca li sobre isso, não sei se vocês podem me dizer, mas assim, faria algum tipo de sentido fazer como uma ampulectomia para adenoma de papila nesse tipo de paciente? Porque, sinceramente, gente, a reinserção da papila cirúrgica, acho que praticamente é a mesma coisa que uma ampulectomia endoscópica. Não sei se tem tanta diferença assim.
Vocês sabem de alguma coisa para isso? Assim, tratamento do pâncreas de Wieson realizando uma ampulectomia, quer dizer, vocês tendo acesso à ampola, ressecando toda a ampola maior e se tem algum resultado nesse sentido? Não conheço nenhuma atitude como essa. Assim, não sei se alguém conhece, se alguém quiser falar Não, alguma não coisa. conheço. Não, também não. Na verdade é o seguinte, né? O que eu penso, esse é um caso extremamente difícil. Eu venho de uma escola, principalmente eu sigo muito os preceitos da escola europeia. Eu sou minimamente invasivo em crianças, mesmo quando elas têm pancreatite aguda, mesmo com o caso de um pâncreas de Wieson. Por quê? Porque, na verdade, eu, eu prefiro controlar essa paciente com dieta. Eu sei que deve ter gente que não vai concordar, fazendo uma dieta mais rigorosa, porque eu acho que com o passar do tempo o pâncreas tem que crescer, né, junto com a criança. E eu acho que a partir do momento que a criança chega aos seus 17, 18 anos, a gente pode fazer alguma coisa mais efetiva do ponto de vista endoscópico. Eu só, em último caso, faço colange endoscópica retrógrada em crianças abaixo dos 10 anos. A não ser que tenha pedra, que tenha cálculo. Mas quando se trata de pâncreas, ou seja, uma pancreatite aguda, eu realmente sou muito reticente em realizar esse tipo de procedimento. Não sei se a Raquel concorda, não sei o que ela pensa, mas Não, concordo. É. E imagine, eu estou só imaginando essa criança com 6 aninhos, o tamanho do ducto para colocar uma prótese pancreática. Exato. Eu não só sei estou imaginando. Eu também. Né? Aí entra exatamente o raciocínio do que o Rodrigo falou. Será que não teria sido melhor nessa criança, ao invés de fazer a septotomia da papila menor, única e exclusivamente a remoção da papila? Não sei. Por isso que eu acho que não vale a pena você fazer tão cedo, a não ser que tenha cálculo. Entenda bem, se tiver cálculo no ducto pancreático, se tiver cálculo no colédoco, aí você faz a colange, não importa a idade. Eu acho que aí não tem conversa. Mas no pâncreas, eu sou extremamente reticente. Essa é a minha impressão. Ardengue, concordo muito com você, mas eu queria também, fora deixar essa proposta aí de se raciocinar se anatomicamente faria sentido uma ampulectomia para esses pacientes, e para todos, e Raquel, vocês comumente veem esses pacientes chegarem a um procedimento cirúrgico, pâncreas de Wieson, porque eu vi 1 ou 2 na minha vida, se é que vi 2, e se sim, qual que é o momento de indicar? Então, assim, até onde você esperaria para chegar a lançar mão de um procedimento cirúrgico? Então, assim, existem casuísticas, Heidelberg tem publicado, tudo tal, mas eu vou ser sincero, acho que eu não me lembro, cara. Tipo assim, Olha, de pâncreas de Wieson, eu não me lembro de cirurgia para isso. Eu quero que depois a Raquel talvez fale. anular. Rodrigo, não me lembro de nenhum caso também. Não lembro. E a gente sempre tem que procurar, como você bem falou, outro fator associado. Por vezes é etilismo no adulto, por vezes é doença genética, e não inquirir tudo para o pâncreas de Wieson, exceto, como o Celso falou, se tiver cálculo impactado na papila menor. Que eu acho que é uma situação que aí sim você pode fazer alguma intervenção. Perfeito. Se não tem cálculo impactado, eu nem ignoro esse pâncreas de Wieson. Perfeito. Celso, Oi? Apenas para lembrar, criança sempre é surpreendente. A gente que trabalha também com criança, principalmente com esôfago, criança surpreende muito. A menor criança que eu fiz CPRE foi em 3 anos. Então, quanto menos mexer na via biliar, exceto em situações de cálculo, melhor, porque criança com o desenvolvimento surpreende muito do ponto de vista positivo. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário, Celso, que é o seguinte: a criança ela teve a primeira intervenção aos 6 anos de idade, né? E ela ficou bem até agora, né? Até recentemente. Até os 15 anos. Até os 15 anos. Então, provavelmente, ela botou a prótese, ficou pouco tempo, tirou a prótese, né? Então, eu concordo
com a Raquel, que possivelmente a reestenose cicatricial, da onde foi feita a papilotomia ali na papila menor. Possivelmente diminuiu o fluxo. Daí a ideia do Surjan de fazer de uma ampulectomia. Ampulectomia, claro, a ideia é corretamente, é isso. Então, assim, nesse momento... Ideia perigosa, hein? Ideia perigosa, né? Mas ele na sala a gente faz. Né? Perigosa não na mão de vocês, gente. Fica tranquilo. Então, assim, eu acho que a criança melhorou com a liberação do fluxo, né? Porque ela ficou sem prótese e bem pela história em muitos anos. Né? Talvez agora tenha ocorrido a estenose, então talvez uma dilatação dessa esfincterotomia pancreática, ou teria sido... resolveria, e não a colocação de uma prótese tão longa. Não precisa. Agora, ao mesmo tempo... não precisa. Exatamente. Queria perguntar para o Surjan como é que vai estar esse ducto pancreático, né? Como é que estaria, ele que opera esses pacientes depois da intervenção endoscópica, como é que vai estar esse ducto pancreático com esse fragmento de prótese lá? Porque senão eu tentaria tirar a prótese maior e o fragmento logo. Liberar esse ducto e ver se o fluxo pela esfincterotomia está bom, se está amplo ali, e deixar essa criança quieta. Concordo com tudo que vocês falaram, de ciência pancreática, de outro fator associado etiológico, concordo com tudo isso, não vou repetir. Mas eu queria perguntar para o Surjan, na tua experiência, o paciente que você pega aí numa fase adulta, que você vai fazer uma derivação, como é que está esse ducto, ou como estaria, você imagina, estaria esse ducto daqui a um tempo para deixar essas próteses aí? Eu não deixaria esse fragmento de prótese aí, não. Antes do Rodrigo responder, eu quero falar bem rapidamente, né, porque o tempo já está acabando, que eu acho o seguinte, essa paciente tem duas coisas mandatórias. Primeiro, entrar com pancreatina, e segundo, fazer a prova genética. Terceiro, são algumas coisas que a gente pode discutir, que é remover o fragmento ou não remover. A minha tendência, nessa idade, com 15 anos, é não remover. Por quê? Porque o João falou bem, a cada colanjo ela faz pancreatite. Ela pode fazer uma pancreatite muito grave, se você não for certeiro, se você demorar, e você pode ter, eu pensaria sempre no êxito letal de uma pancreatite grave numa criança como essa. Apesar de que ela já tem sinais de pancreatite crônica, ou seja, ela vai evoluir para uma pancreatite crônica. Se o ducto pancreático permitir, aí eu acho que é uma coisa, João, que você vai ter que sentir com a paciente. Se você acha que passa facilmente um spyglass, eu acho que aí eu tentaria remover, mesmo correndo o risco de uma pancreatite aguda, tá? Mas se não, se você acha que não vai passar com tranquilidade, se você não vai encontrar uma janela boa para você pescar esse coisa, aí eu não faria. Mas eu também concordo com o Humberto. Se você tiver condições de fazer, eu tiraria esse fragmento, porque e a partir desse momento colocaria uma prótese e deixaria essa prótese o tempo que for necessário e removeria por demanda. Essa seria a minha conduta nesse paciente. Agora, Rodrigo... Uma prótese curtinha. Oi? Uma prótese curta. Não, pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Só uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Pelo fato de alguém ter pensado em colocar uma prótese até a cauda, é uma pessoa, eu não sei quem fez, eu não sei o que aconteceu, mas realmente falta um pouco de experiência em relação ao pâncreas. Mesmo com lesões císticas pancreáticas, é difícil a gente colocar uma prótese na cauda, né? Imagina numa pancreatite crônica. Gente... João, se não tiver uma curta, você corta, que dá certo também. Não sei se você sabe cortar. Não, ele sabe cortar. Se eu for passar, eu passo uma curtinha de 3, 5 centímetros no máximo. Isso mesmo.
Se não, você pega lá em Recife, que tem. E vamos terminar ouvindo o que o Rodrigo tem a dizer. Foi um caso extremamente interessante, mas seria interessante também, viu, João, trazer imagens mais elucidativas, principalmente a imagem da colange endoscópica retrógrada. Se você puder nos trazer numa próxima vez essas imagens, seria interessante. Mas eu acho que Não, você, depois que eu fiz. eu acho que você pode Porque tentar, minha eu dúvida acho. maior era justamente essa que o senhor falou, doutor Celso. Era a minha dúvida primeiro, se eu removo esse fragmento agora, e segundo, como. Assim, na minha cabeça, a única forma de fazer seria de forma mais certeira, como ela vai ter acesso, fazendo Spyglass. Ela tem um ducto de 0,9, e eu acredito que dá para entrar bem com Spyglass nesse Então, ducto se de ela tem um 0,9. ducto de 0,9 e você tiver dificuldade de introduzir o Spyglass, existe uma outra técnica que existe, se eu não me engano, eu não sei quem vende, mas tem uma pinça ou uma pinça guiada. Você pode entrar com uma pinça guiada ou com uma pequena alça de polipectomia pediátrica para tentar remover essa prótese, tá? Uma outra alternativa que a gente faz, Celso, mas eu não sei se é possível fazer na via pancreática, porque na via biliar a gente faz, é utilizar a pinça de biópsia pediátrica. Com a Exatamente, é isso mesmo. radiografia. É a pinça de biópsia pediátrica, exatamente. Exato. Perfeito. Rodrigo, para terminar, porque a gente já passou do tempo, então É, você tem 30 segundos para terminar. a gente fazia muita anastomose e colocava uma prótese plástica transanastomótica nos casos mais complexos. A gente parou de fazer isso há algum tempo com o aumento da tecnologia. E houve 1 ou 2 casos que a prótese, ao invés de acabar caindo para o tubo digestivo e ser eliminada, acabou migrando para dentro do pâncreas. E há um tempo atrás, eu nem lembro por que, acharam, era uma situação, não lembro, clínica, acharam que a doente tinha uma pancreatite e não tinha, sei lá, era uma fístula pancreática, meteram uma prótese lá no pâncreas que está até hoje, depois de anos. Humberto, não é bom ter uma prótese dentro do pâncreas, concordo com a Raquel, é um fator de inflamação, pode ser um fator de complicação. Por outro lado, eu tendo a pensar como ardengue. Então, assim, se você for colocar o doente em risco só para tirar essa prótese, eu não faria. Se não, se for assim, fazer outro procedimento e tiver o material adequado, tenta tirar essa prótese antes de colocar um outro pedaço. Se não, sinceramente, acho que eu deixaria aí. Acho que induz um certo grau de inflamação, mas assim, se não estiver causando problema, eu não arriscaria muita coisa tentando buscar essa prótese também não. Perfeito. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, pelos brilhantes comentários. Eu acho que nós tivemos uma manhã extremamente elucidativa em relação àquilo que a gente se propôs a discutir. Eu desejo a todos uma excelente semana e também um bom final de semana, e eu os encontro na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã. Um abraço a todos e Um até lá. abraço. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.